Fala pessoal, chegamos ao 4º episódio do Pode Incluir, podcast da Neurodiversidade. E hoje, olha, eu diria que é o episódio mais especial, pelo menos até aqui, porque a gente está recebendo uma pessoa com autismo e uma especialista em aba. Então são duas convidadas especiais, Juliana Al-Hadef, olha que sobrenome importante, é de artista mesmo, né? Juliana é artista, é uma pessoa com autismo, uma jovem com autismo. Ela pinta quadros de modo extraordinário. Eu comprei 2. Não é isso, Ju? Sim. Acho que eu fui um dos primeiros que quando eu vi, eu falei assim, cara, eu quero esse quadro, é extraordinário. Uma artista assim, ó, de mão cheia. Vocês precisam ver e conhecer o trabalho dela. Depois ela vai botar aqui o Instagram para vocês seguirem, enfim. Tá bom, gente? E também estou com a doutora Marlice Selle, que é neuropsicopedagoga, formada em Direito, mestrando em análise do comportamento ABA, então também para contribuir aqui com o papo. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Não é isso, Marlice? Muito obrigado pela presença aqui, viu? Obrigada pelo convite. Nada. Ju, pode chamar de Ju? Pode. Que bom. Vamos começar com você? Claro. Beleza. Olha, a questão do autismo para você veio um pouco tardio, né? Não Sim. foi logo diagnosticado ali na infância, né? Com 17 anos. Foi com 17 anos. Isso é muito comum, né, doutora? Nas mulheres, sobretudo, esse diagnóstico um pouco mais tardio, né? Mas, enfim, me conta como foi para você, e aí depois a gente fala desse ponto que eu acho que é importante, se descobrir uma pessoa com autismo, como é que foi isso na sua cabeça, como é que funcionou para você? Bom, isso foi um pouco complicado, né? Porque todo diagnóstico, a gente fica muito triste no começo. Algumas pessoas dizem que é luto, né? A família passa por um luto, não só a gente, a família também passa por isso. E eu descobri isso trabalhando com autismo. Eu comecei a trabalhar dando aula de judô para crianças autistas e a minha supervisora, ela reparou que eu tinha muitas características, né, do autismo. E aí ela falou, por que você não procura um profissional? Aí eu procurei um profissional. E aí veio o diagnóstico com 17 anos. E foi um momento, assim, muito avassalador para mim. Eu não sabia direito. É um mix de emoções, né? Você fica um pouco confuso no início, mas depois me deu muita mais qualidade de vida do que eu teria antes, sem o tratamento. Não. Então, eu queria só entender, ainda dentro dessa mesma questão, como foi para você. Você, antes dos 17 anos, você se sentia diferente ou não? Ou caminhava as coisas para você tudo, né? Enfim, dentro do que a gente chama de normalidade, as pessoas chamam de normalidade? Não, eu me sentia... Ou você já se sentia assim? Me sentia diferente. Eu era uma criança que eu era, assim... Eu gostava muito de ficar rodando no quintal. Eu tinha algumas estereotipias, algumas sensibilidades. Então, eu já sentia uma diferença entre mim e as outras crianças. Então, era bem aparente. Só não era tão aparente porque, como eu sou nível 1 de suporte, a gente mascara mais. Sim. Tem a questão do masking, né? Então, desde criança eu já mascarava. Eu já tinha certa vergonha de alguns comportamentos meus porque eu percebia que eram diferentes das outras pessoas da sociedade, né? Entendi. Muito comum, né, Marlice, esse diagnóstico tardio, sobretudo para as mulheres, o masking, né? Que é aquele processo que a pessoa fica mascarando, né? Entre aspas, fingindo um padrão social, mas que para ela está sendo muito custoso, não é isso? Exatamente. Inclusive para meninas, né? Porque a mulher, ela aprende muito a mascarar os seus sentimentos, né? A ser mais contida, a ter um comportamento mais de obediência, e aí isso acaba mascarando comportamentos que, na verdade, né, mais tardio, quando traz um prejuízo maior, e vem o diagnóstico. Mas, assim, é comum também. Por exemplo, o meu marido, nível 1 de suporte, foi diagnosticado tardio também. Também acontece para homens também. Para homem também. E é sempre aquela pessoa que é tido como estranha. A gente veio conversando, inclusive, sobre isso com a Juliana. São pessoas que são considerados estranhos, não se sente no meio da sociedade, não consegue se socializar de uma certa forma, mas isso vai sendo mascarado porque enquanto não há um prejuízo muito grande e evidente, ou né, não se encontra um profissional naquele período todo que possa, né, diagnosticar um pediatra ou algo nesse sentido, vai se passando como algo normal ou algo diferente, mas que pode ser
né? Uma característica mascarada, natural, mas... E acaba que, quando traz um grande prejuízo, um exemplo do meu marido. O meu marido, quando nós nos casamos, ele foi criado com os avós, né? Então, os avós eram aquelas pessoas idosas que tinham umas certas regras, e ele seguiu todas aquelas regras, ele não tinha muito contato com crianças, por exemplo. Quando nós nos casamos, eu comecei a ter... Ele nunca teve um relacionamento sério com ninguém. Entendi. E aí, quando a gente teve aquele relacionamento, foi que eu consegui detectar, terapeuta já, trabalhando com crianças autistas, e aí eu consegui identificar características que não tinha como não ser autista. Sim. E aí, uma certa vez, eu cheguei para ele e perguntei, você é autista? E aí, para ele, foi como se fosse assim, um resultado de tudo que ele já tinha vivido da vida toda. Era uma pessoa que não socializava, não tinha muitos amigos, não vivia a vida dele em uma rotina completa. Trabalho, casa, faculdade, trabalho, casa, faculdade, o resto da vida toda, sem amigos, sem muita socialização. Entendeu? Você sabe que a cor do autismo é o azul, porque existia essa coisa de terem muito mais meninos, né? Sim. Autistas, e parecia que seria uma coisa mais, né, mais de meninos. Então daí a cor azul, mas no fundo ainda há, pelo menos em tese, mais diagnósticos, claro, para meninos, né? Mas muitas meninas, mulheres, enfim, adultas, elas acabam descobrindo, assim, talvez mais comum dentre as mulheres acontecer esse padrão de descobrir tardiamente ali. Exatamente. Por conta dessa questão cultural que você falou. Mas fala, Ju. Sim. Eu ia falar que também por causa da falta de pesquisa, né, com mulheres e meninas. Verdade, né? As pesquisas foram mais feitas com homens, principalmente homens brancos. Então a gente tem essa ideia de que o autismo é uma coisa que elas, pelo menos na televisão também é retratado dessa forma, com personagens como o Sheldon, por exemplo. Verdade. Sempre um homem branco, algumas características ali, que talvez fruto disso, do grupo que foi pesquisado. Exatamente. Né? Legal demais. Mas você também ia falar, Marlice. Então, ele... Uma característica de que eu notei, assim, que eu perguntava assim para ele, isso para você não era estranho? Coisas que ele, né, e ele falava que sabia que era estranho. Vou dar um exemplo. Ele andava com 3 pedrinhas sempre dentro do bolso, porque ele se autorregulava. Ele não sabia o porquê. É um objeto de regulação para ele. Exatamente. E a mãe dele... Você tá aí, mas tem também o cubo de Rubik. A gente ia falando do cubo. Eu trouxe. E aí, cubo de Rubik, é uma coisa de matemática. Cubo mágico. Cubo mágico. É que o nome é de Rubik, eu sou professor de matemática, eu quero falar certinho, mas... E aí ele dizia que quando ele estava muito nervoso, quando ele pegava trem, quando ele tinha que socializar, ele tinha essas pedrinhas no bolso e ele ficava apertando aquilo ali. Para ele, né, ninguém sabia, para ele era normal. Mas a mãe dele, por exemplo, se perguntava, porque todas as vezes que ia lavar a calça dele, achava pedrinha dentro da bolsa. Porque ele se autorregulava. Verdade. Você sabe que existe um debate grande, né, no meio acadêmico, sobretudo, pela questão do autismo nível 1 e a questão do fenótipo ampliado. Porque fato é que existem os traços autísticos, as características autísticas, mas que eventualmente qualquer pessoa pode ter, ainda que não seja autista, e o que vai trazer esse crivo, né, de você realmente merecer, entre aspas, o laudo, né, merecer ser considerado uma pessoa com autismo, é quando essas características vão lhe trazer prejuízos, né? E esses prejuízos precisam ser, de certa forma, substanciais. Exatamente. E não coisas que sejam, entre aspas, facilmente vencidas, né? Então existe esse debate, né? Porque, sobretudo na internet, né? Que a gente vê muita gente, aí as pessoas também julgam, né? Não é autista nada, fazendo isso, fazendo aquilo. Existe esse debate, né? E muito disso vem para uma questão técnica, que é lá do DSM, né, na sua versão 5, em 2013, que de fato amplia, né, e sai do autismo e passa para o transtorno do espectro do autismo, né, que até 2013, até 2012 ali, por exemplo, você tinha como, por exemplo, a síndrome de Asperger, que seria o que hoje a gente tem como o autismo de nível 1 de suporte. Então você botou dentro de um mesmo guarda-chuva, realmente você deu essa ampliada, né? Isso é uma coisa
que é importante mencionar, a maioria das pessoas não sabe e acha que está aumentando o número, e não necessariamente, né? A gente até pode ter a percepção que está aumentando, mas muito por conta desse relaxamento do que passou a ser considerado também autismo. Né? E nesse contexto, você sabe que aí o que eu vou falar agora, eu tenho algumas características, alguns traços, né? E aí, quando você falou da pedrinha, eu lembrei, eu usava muito moeda. E eu pegava a moeda e ficava fazendo assim, passando uma na outra o tempo todo aqui, ó. Tum, 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 tum. E eu tenho uma coisa que até hoje é ficar contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos dedos. Assim, às vezes, mentalmente, eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Que é, de certa forma, um traço, talvez, né? Eu não me consideraria, né, uma pessoa com autismo. Eu tenho algumas questões que eu sei que percebo, sobretudo quando você tem um filho, porque existe a característica genética e hereditária, que é muito substancial. Mas eu me considero que consigo vencer quase todas as questões sem ter prejuízos, né? Então, por exemplo, se você falar para mim, você prefere ir para uma festa ou você prefere ficar em casa vendo The Big Bang Theory? Eu prefiro ficar em casa assistindo, com certeza, né? Mas se tiver que ir para a festa, eu vou fazer um esforço e vamos. Aí chego lá, eu até gosto, entendeu? Então eu entendo que não tenho prejuízo, mas tem pessoa que tem muita dificuldade para ir para uma festa. Por exemplo, se relacionar algo exaustivo para a pessoa, né? Uma interação de 2, 3 horas e a pessoa, cara, fica... Enfim, né? E aí... Bom, mas aí voltando para a Ju, você sente dessa forma, assim, quais que seriam os prejuízos mais perceptíveis para você? É a interação? É alguma outra questão que você queira falar? Eu diria que, assim, a interação pega muito. Pega, né? Porque acaba que eu, quando faço um esforço de ir para outros lugares, principalmente, sobretudo, lugares novos, porque tem muito essa questão de previsibilidade. Eu preciso de previsibilidade. Boa. Então, se eu entro num local que eu não conheço as pessoas, que eu não sei o que vai acontecer, tudo isso já me gera uma ansiedade. Então, basicamente, eu fico muito cansada depois também por causa da interação social, de ter que interagir. E eu faço um esforço, mestre também, porque senão fica muito... Sim. E aí acaba que tem essa dificuldade da interação social. Sempre que eu vou para evento, alguma coisa assim, eu acabo tendo um shutdown depois, né? Que é aquela crise de desligamento. Foi bom você falar que a maioria das pessoas, né, shutdown é quando a pessoa se dá uma desligada ali para poder também... Sim. É como se fosse uma máquina que deixa eu desligar aqui para... Exatamente, para recarregar. Que é o contrário do meltdown, que é quando você... Explosivo. Sim, e aí acaba que eu tendo shutdown, às vezes eu fico não verbal, não consigo falar. Tem dificuldade para falar. Que é o mutismo seletivo, né? Que é diferente daquela criança que é não verbal totalmente, né? Sim. E também tem as questões de sensoriais, né? De sensibilidade auditiva, que quando eu vou para shopping, por exemplo, eu já fui para shopping várias vezes e eu acabei tendo crise por causa que o barulho era muito grande. As você pessoas... não tava com o abafador, não tava com o abafador. Então, assim, isso acaba me prejudicando. E a quebra de rotina também. A quebra de rotina, principalmente. Porque se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer isso um dia, e a pessoa vai lá e às vezes desmarca. Isso acontece, é normal. Eu tenho que lidar com isso. Mas eu não vou negar que isso acaba me causando, né? Me gerando uma ansiedade. É um dano maior, frustração maior do que... Eu tenho baixa tolerância à frustração também. Então, assim, se eu não consigo fazer alguma coisa, eu fico muito frustrada, com muita raiva, eu acabo tendo meltdown, né? E isso acontece bastante. Então, eu diria que os meus prejuízos são esses, né? Que é a sensibilidade sensorial, quebra de rotina, previsibilidade, essas coisas, rigidez cognitiva e também com hiperfoco. Porque quando eu entro em hiperfoco, principalmente na pintura, eu acabo ficando horas ali sem comer e sem fazer outras coisas. E Juliana, você fala tão bem, é tão bom te ouvir, sabia? Sério? Parabéns, né? Muito inteligente. Ela sim. Uma pessoa como se fosse uma especialista. Sim. Claro que você vive e tal, mas não necessariamente quem vive tem esse dom de falar sobre. Muito bacana. Quando eu tive o diagnóstico, né, e principalmente quando eu trabalhei com isso, eu fiquei com hiperfoco em autismo. Então deve ter eu ia perguntar isso. Teu hiperfoco em autismo.
Acabou que aconteceu isso. Eu fiquei com hiperfoco. Não, fantástico. Na questão, você estava falando sobre a questão de quando esse diagnóstico, você vai procurar um diagnóstico porque tem características autísticas. Eu sempre falo, eu oriento, né, em palestra ou em pacientes, que enquanto não há aquele prejuízo, mesmo que você tenha lá naquele fundinho ali, você sabe assim, eu tenho um diagnóstico, possível diagnóstico, mas quando que você vai procurar, né, ter realmente o laudo e o diagnóstico? Quando o prejuízo ele ultrapassa o limite. Porque, e eu falo muito isso, não, por que ter o laudo? Por que ter o diagnóstico? Justamente porque a gente sabe que os níveis de suporte eles flutuam. E à medida que você não tem um tratamento, que você não procura tratar das comorbidades que você está apresentando e das dificuldades, ele pode desencadear e elevar aquele prejuízo. Então, é bom procurar o teu diagnóstico por conta disso. Mesmo que você não tenha um prejuízo muito grande, mas em algum momento um trauma ou algo que você possa passar, aquilo ali pode desencadear algo bem, bem maior do que você realmente espera. Sim. Então, é sempre bom ter o laudo para poder ter um tratamento do prejuízo que você possa vir a ter. Um exemplo, uma pessoa que não socializa. É óbvio que eu estou dentro do espectro, mas eu não socializo. Seria muito bom ter um psicólogo, um acompanhamento de um psicólogo para poder não ter uma crise ou algo nesse sentido. É sempre bom procurar, mesmo sendo adulto. Eu concordo. Pode falar, Ju. Isso aconteceu comigo. E quando antes de ter o diagnóstico de autismo, eu tive o diagnóstico de depressão. De depressão e ansiedade. E eu, por não ter o tratamento, eu acabei regredindo. Tudo bem falar sobre isso? Não, com certeza, não tem problema. Eu acho até importante falar. Porque eu acredito que muitas pessoas passem pelo mesmo. Por passar anos sem o diagnóstico, sem o devido tratamento, a gente acaba regredindo um pouco. E até as pessoas comentam assim, você parece um pouco mais autista agora. Não sei se você já ouviu isso. É comum, verdade. Comum. Não é que você tá mais autista. Você assumiu, né, a nomenclatura e você... Né, é mais ou menos isso que a sociedade quer te mostrar. Como você assumiu, agora você tá parecendo mais autista. Exatamente. Acho que é muito do autoconhecimento também, né? Não, com certeza. E a força que você faz para poder mascarar. A partir do momento que você tem um laudo, você não precisa dessa... Isso, né, o mundo já está te vendo. Então você se posiciona. é você, ali é você. Até então não era você. Era você tentando mascarar um sentimento. Né? Meu filho é o nível 1 de suporte, tem 11 anos. Hoje ele ainda não aceita o diagnóstico. Então, assim, na minha rede social tem muito pouco... Eu posto ele em si. Eu falo dele em todos os lugares que eu vou. Mas eu posto muito pouco porque ele não se aceita. Ele não sente-se tão à vontade. Exatamente, porque ele também já sofreu trauma, né, de pessoas muito próximas dele falar que autismo é questão de loucura, é algo nesse sentido. Então, ele entrou numa crise muito grande. Ele tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma comorbidade, né? Sim. E aí ele trata a questão psicológica nesse sentido, mas ele, até hoje, ele não aceita o diagnóstico. Esse processo de aceitação ele bom, fala né? assim pra mim, você já vai falar de mim hoje? Falei, vou, meu filho. A mamãe tem que falar sobre autismo. Eu vivo autismo 24 horas por dia. Porque tem meu filho, tem meu marido, eu sou terapeuta, professora, diretora. E você sabe, Marlice, Ju, que a desinformação em relação ao autismo, ela vem aumentando muito. Sim. Eu vi uma matéria outro dia que está dizendo assim, não sei como que eles chegaram a essa conclusão numérica, mas que aumentou 15.000%, né? O índice de desinformação. Então, você ter pessoas que, primeiro, de fato vivem aquela realidade. Né? Eu sou pai, você é esposa e mãe, a Juliana é autista. Então, pessoas que vivem a realidade e estudam sobre o tema, né? Procuram fontes que sejam seguras. Sim. E aí a gente tem que falar mesmo, para colocar a realidade e combater um pouco essa desinformação. Você sabe que eu lembro que aí quando a gente descobre o diagnóstico do filho, a gente fica querendo... A solução mais fácil é aquela que a gente vai abraçar. Tudo que seja... Porque a gente quer resolver a questão. E aí eu comecei a ver uma que era sobre... Você vai saber, o MMS. Que é
alvejante, uma coisa desse tipo, assim, do ponto de vista químico. Sim. Que você botava, diluía, e tinha médicos falando que aquilo ali traria a cura do autismo. Sim. Olha, isso circulou, Juliana, muitos anos, você não deve ter acompanhado essa época. Mas foi muito forte, assim, médicos reconhecidíssimos, eu não vou mencionar qual é o médico aqui, defendendo isso e trazendo, e caramba, não fazia sentido nenhum, não tinha comprovação nenhuma, ainda poderia fazer mal em outros campos ali com a criança, né? Exatamente. E aí a sorte que quando eu procuro isso, porque era vendido como uma ideia de cura, e mostravam-se exemplos, olha como é que essa criança desenvolveu e tal, e não tinha relação nenhuma com esse tratamento. Era uma outra coisa, porque a criança também fazia terapia, fazia um monte de outras coisas, então claro que pode haver essa evolução. E aí eu procurei sempre tomar esse cuidado de ir no médico, conversar, o que você acha? Eu li isso aqui, eu assisti isso, aí fui bem orientado, e logo depois percebeu-se que era uma grande fake news, uma informação muito grande. E caiu, né, hoje em dia. E tem várias outras, né, por aí. Essa busca incansável, principalmente dos pais, quando eles se deparam com o laudo, ele é chamado de luto também. Muitas vezes a gente fala de luto do diagnóstico, é só a negação, não é a negação. É a busca pela cura, quando você está negando aquele diagnóstico. Verdade. E assim, não é desencorajar ninguém a buscar, é óbvio que não, porque a gente tem mesmo que chegar a um ponto, né, fidedigno de como reverter. A gente não vai falar de cura, mas a gente pode falar de reversão sincera. A gente sabe que os níveis, né, com transtorno, com tratamento, o transtorno ele pode flutuar, o nível 2 pode sim ser o nível 1. Eu nunca vi nível 3, né, chegar a 1, nunca vi, mas não vou dizer que possa ser impossível, eu realmente não conheço, né? Mas isso também é luto, é o luto do diagnóstico. Quando você não aceita o diagnóstico, você sabe que você está com laudo, mas você procura de todas as formas um meio, e aí existe, assim, muitas coisas na internet que realmente... Que normalmente a solução fácil é aquela que existe, mais fácil, infelizmente, né? não existe. De circular. O meu filho foi diagnosticado com 9 anos porque eu vivi o luto. Eu vivi o luto. Hoje eu estava fazendo uma palestra lá em Campo Grande e justamente eu estava falando sobre isso. Eu também vivi o luto e eu sou especialista. Sim, é verdade. E eu dizia assim, não, meu filho, vai passar, talvez seja só porque ele é um pouco diferente. E eu levei isso até aos 9 anos de idade. Eu também lutei por isso, né? Não é algo que eu quis, não é algo... Eu digo que eu odeio o autismo. Eu odeio o prejuízo que o autismo traz. Também. E amo o meu filho, amo meu marido, amo os meus pacientes, meus alunos, mas eu odeio o prejuízo que o autismo traz. A gente não deve nunca romantizar essa situação. E, assim, ele ainda... Eu estou trabalhando o psicológico dele para ele. Ele gosta quando ele tem um benefício. Quando ele acha que ele tem um benefício, aí ele fala assim, mas eu sou autista. Aí eu falo, não, aí tá errado. Você tem que aceitar de todas as formas, não só quando você tem um benefício em si. Né? E sobre o nível de suporte que você estava falando, na internet hoje, tem muita gente falando muito sobre a questão do nível 1 de suporte. Eu nunca vou em rede social falar que fulano não é autista porque ele se apresenta com autismo e ele tem laudo. Eu tenho um problema muito sério quanto a isso. Porque a gente sabe que mesmo a pessoa com laudo e buscando um tratamento, é como a gente falou, a gente detectou que ela fala muito bem. Ótimo, mas imagina o que ela galgou para chegar até aqui, o custo que levou. E aí é muito fácil uma pessoa lá fora falar assim, a Juliana, ela não aqui, exatamente. Falando bem desse jeito, que história é essa? Não, fala muito bem, ela se desenvolve muito rasa, bem. Né? Não conhece exatamente. o que está por trás. Aí você falou assim, comprei quadro dela, então tá ganhando dinheiro, então não é autista. Então tudo serve como uma motivação de dizer que outra pessoa não é autista. Verdade. E eu tenho um problema muito sério com isso. E tem muita gente na internet fazendo recorte, falando de recorte de uma pessoa de outra, dizendo, eu tenho um problema muito sério com isso. Marli, você sabe que já vou te passar para você essa conexão é importante. Eu faço muito vídeo para a internet e eu mostro a realidade. Sim. Então, meu filho teve seletividade alimentar severa. Ele foi, raquítico, assim.
E hoje ele venceu, fez muita terapia alimentar, foram meses e meses ali, um trabalho extraordinário das terapeutas, e ele consegue já comer de tudo, tá até gordinho, porque tomou gosto pelo chocolate, né, pelo biscoito. E aí um vídeo meu que aparece ele comendo biscoito, uma criança comendo biscoito. Nossa, que pecado. Eu acho que eu vi com tela. Que grande pecado. Foi um com a tela da também. tela toda hora. Mas aí o biscoito, aí a pessoa vai lá e vou deixar de seguir, que absurdo. O menino vive de bolacha. Aí eu falei, esse vive foi da onde? Eu mandei uma mensagem para ela. Se eu te perguntar, esse vive de biscoito, de bolacha, tirou da onde isso? Só para eu entender. Porque você assistiu o vídeo de 1 minuto com meu filho comendo biscoito. Exatamente. E as outras refeições todas do dia você não viu, você não acompanhou, você não está aqui em casa, você viu um vídeo. De onde que você tira uma conclusão desse tipo? Às vezes, tendo uma seletividade alimentar, nem bloqueou, comia biscoito, né? Não quis responder, ficou chateado, Às vezes nem comia e você leva um tempo para poder adaptar. O meu filho, ele tinha seletividade alimentar, ele ainda tem. Se eu deixar, ele vai comer só o arroz. E a comida no prato não pode misturar. Primeiro ele vai comer o arroz. Para ele, o arroz é a coisa mais gostosa que tem ali. Foi uma luta fazer com que ele comesse qualquer outra coisa que não seja arroz, desde pequeno. Então, porque assim, eu comparo muitas vezes o nível 1 de suporte, eu comparo muitas vezes a 2 alpinistas subindo uma montanha. E aí um tá muito bem equipado, o outro tá com um capacete, com todos os equipamentos necessários para subir uma montanha. O outro não. O outro vai subir descalça, sem equipamento, sem corda, sem nada. Muito mais esforço. Os dois, eles vão chegar até o topo, não importa o tempo que vai levar. Só que as pessoas só veem quando chegam lá no topo. Verdade. As pessoas veem o diploma que o autista conseguiu, o relacionamento, a profissão, mas não vê o que leva... O trajeto, né? O sacrifício. Exatamente, sacrifício. Para chegar até aquilo ali. O tempo de terapia, de tratamento, que a pessoa levou. Meu marido, quando ele está trabalhando, quando ele chega em casa, ele realmente tem que tirar um tempo para dormir. Ele vai dormir, deita ali, fica horas ali dormindo, a gente deixa ele quieto ali, porque é o tempo que ele tem para poder se recuperar daquele dia exaustivo que ele levou. Das interações. As interações. E assim, as pessoas veem o resultado, mas não veem a trajetória que a pessoa levou até então. Verdade. E isso tem se tornado bastante comum com a internet, né? Porque as pessoas acabam vendo apenas aquela realidade que você mostra a elas. Certo. Elas não veem o que passam por trás, elas não veem a sua vida. E isso de fato acontece. E tem acontecido também essa questão do autismo nível 1 de suporte, de muitas pessoas estarem falando que ela fala bem, ou estarem apontando o dedo para muitas pessoas. Isso tem acontecido meio que uma caça às bruxas, né? Verdade. Porque agora tem vídeo de pessoas falando sobre isso. Como identificar um autista fake. Nossa. Eu acho isso um absurdo. Esse eu nem vi ainda. Porque são pessoas que estão mostrando a realidade delas, e mesmo com tanta dificuldade, que estão ali falando e querendo ajudar, e tem outros que estão apontando o dedo. Isso é muito preocupante. É preocupante. Assim, não... Eu acredito, né? Não tem como afirmar, mas podem existir erros de diagnóstico. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Aí tem que ir atrás do médico, não da pessoa que recebeu. Mas você emitir um julgamento por causa de um vídeo de 1 minuto, 2 na internet, não é algo que a gente deva fazer. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, não fazer isso não significa entender que, de fato, podem existir... talvez uma certa banalização de laudos, né? A gente sabe que hoje, em tese, né, você não tem marcadores biológicos para autismo. Então, você vai chegar lá, uma pessoa mal intencionada, por exemplo, quer fazer um concurso, quer poder entrar numa cota, ela pode chegar lá e dizer isso assim, assado. São as fraudes, né? Fraudes que existem. São as fraudes. E, eventualmente, a gente sabe que não é porque você é necessariamente um médico, um neuro, que você talvez seja especializado em autismo. E você pode também... alguém que tem um fenótipo ampliado, você dizer que é autismo. Exatamente. Na verdade, você não buscou entender mais profundamente quais seriam os prejuízos, se existem de fato, se são substanciais, enfim. Então, isso também ocorre. Mas o que a gente estava falando aqui é do julgamento. Do julgamento. Né? De você olhar um vídeo que você não sabe. Às vezes a pessoa quer um vídeo. Às vezes, para fazer um vídeo, você tentou 30 vezes chegar naquela performance. E aí você escolheu e saiu bem. A vida do Instagram é igual a gente fazer uma analogia de foto. Sim. Que você olha a foto e depois você vai ver a pessoa
É a mesma pessoa. É tipo alguma coisa isso, errada. né? Tem coisa errada, é a mesma coisa. Que a pessoa tirou 60 fotos para fazer aquela, escolheu melhor, botou filtros, né? Mascarou a foto, vamos dizer assim. Então, isso acontece, né? Mas, enfim, Juliana, você falou do judô. Eu quero entender aqui o judô. Você se graduou, você chegou em qual faixa? E o esporte? A gente sabe que o esporte é inclusivo demais, mas como é que foi para você? Você ainda treina? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, eu cheguei à faixa marrom, né? Que é anterior à preta, né? Eu tô Quase faixa preta, né? no processo para tirar a preta, eu já dei aula. Eu dava aula antes, né? Mas o judô entrou na minha vida de uma forma assim... O meu irmão, ele era atleta. Então, a minha mãe, ela pensou assim, quando eu fiz 4 anos, que seria interessante me colocar no judô, porque eu era uma criança que eu não interagia muito com as outras crianças. Então, assim, eu não interagia, não brincava com as outras crianças, então eu era muito tímida. E, assim, na época a gente olhava assim como se fosse só timidez mesmo, né? Sim. Mas eram mais questões de interação social mesmo. E ela me colocou no judô, eu comecei a me desenvolver mais. Como é um esporte de contato, né? Ele exige que você tenha certa interação com o seu adversário. Adversário, entre aspas, né? A pessoa que está te acompanhando ali na luta. É que a gente fala adversário mesmo, assim, se for lutar, né? Mas... Então, foi uma coisa que me ajudou muito, muito. Eu aprendi a lidar melhor com essas coisas, com essas situações. E o judô também, ele além de ser bom para crianças atípicas, ele também é bom para crianças típicas também, né? Porque ele traz muito essa questão da disciplina, a questão da obediência. Você desenvolve também a sua coordenação motora. E aí eu fiz judô por muitos anos. Desde os meus 4 anos eu faço judô. Começou com 4 anos, Comecei com 4 anos. E aí... Mas foi direto ou teve algumas pausas durante Não, foi direto. Eu pausei acho que ano passado. Ano passado que eu pausei. Mas tomara que você volte a pegar a preta, né? É legal, né? E aí foi muito interessante porque me ajudou. A parte da aula também me ajudou muito. Porque eu tive que aprender a falar, né, na frente das pessoas, como me portar. E eu lembro que eu dava aula de abafador. E antes mesmo de ter o diagnóstico, eu já dava aula de abafador. Pra poder ter um conforto. Porque era muito barulho, muito barulho. Se tiver criançada, então, né? A gente gosta de gritar, bagunça, né? gosta de fazer bagunça. Então, assim, foi muito importante na minha vida. Que bom, que legal, né? O esporte é inclusivo, né? Sim. É bacana. Vocês sabem que eu vou receber aqui, não sei se vocês vão lembrar, mais pra frente, nos próximos episódios, a Milena Ceribelli. E vai ser legal pra gente poder falar um pouquinho disso. Muito bacana. Mas, Malice, me fala uma coisa aqui. Você corrobora com ideias que eu tenho, eu quero entrar nesse assunto aqui, a gente está quase próximo do desfecho, da educação especial, da inclusão escolar. E aí depois eu vou aproveitar aqui a Juliana para ela contar um pouquinho para a gente como que ela se sentiu na escola e tal. Mas antes, você corrobora comigo de certas ideias, né? Sim. Da questão da sala especializada, a necessidade de a gente ter isso, das escolas especializadas. E eu sei que você tem um projeto de lei, é isso? Sim. Que fala sobre o ABA nas escolas. Você me explica um pouquinho melhor pra gente, porque eu acho isso extraordinário. Já te digo aqui, parabéns por ter essa luta. Obrigada. Essa batalha. Eu vou falar aqui, inclusive, a Marlice, pessoal, sigam nas redes sociais, no final não deixa de passar as redes. Que ela é candidata a deputada federal, não é isso, Marlice? Sim. E é uma pessoa que vive a realidade, que tem projetos extraordinários, mas me fala sobre esse projeto, especificamente. Esse projeto, ele nasceu da experiência de uma escola que eu era diretora, né? A escola, eu tive que seguir outros caminhos, muitas coisas aconteceram na minha vida. E a escola, eu recebi um aluno alguns anos atrás, e mesmo sendo terapeuta, mesmo sendo Você era diretora, já era terapeuta. já era diretora e já era terapeuta. E eu delimitava muito bem essas duas áreas, o que é a área da saúde, o que é a área da educação. Eu não estava dentro de uma escola especializada, a minha trajetória foi pedagógica. E eu comecei a receber muitas crianças autistas na escola. Eu recebi um em potencial, que era um aluno muito agressivo. E eu me senti, assim, desafiada a trabalhar com esse aluno. Isso é um grande desafio hoje em dia, esses comportamentos. E aí, como escola particular, a gente sabe que a maioria das escolas, elas se esquivam de receber os alunos. Criam barreiras atitudinais. Cria uma certa... Justamente assim, eu não julgo muito porque
Não, na verdade, delicado. não sabe lidar com as Muito crianças. delicado. Não se vê nem preparadas para receber Exatamente. aquela criança. E alguns anos atrás era muito pior. Muito E pior. aí eu sempre colocava na minha cabeça que eu nunca ia negar a matrícula de um aluno, eu não ia fazer. E eu aceitei a matrícula dele, mas no final da semana minha vontade era de não... E aí eu confessei isso à mãe depois de muito tempo. Por não saber como que eu vou incluir esse menino. Eu cheguei ao final da semana, ele me bateu muito. Nenhum professor... Realidade enorme que a gente vê quase todo dia nas escolas. Exatamente. Ele me bateu muito, ele era muito agressivo e eu não sabia como lidar e eu já estava pronta para ligar para a mãe e falar para a mãe, eu não tenho condições de ser sincera, assumir nem que seja um processo. Mas eu não tenho condições de ficar com essa criança dentro da escola, porque o meu medo era ele bater nas outras crianças, Sim, ele era machucar as outras crianças, ele fugia. Muito ele importante tirava você roupa, trazer isso, Marlise. ficava pelado na escola. E assim, ele virou meu xodó. Hoje eu chamo ele de chuchu, ele é o meu chuchu. A gente chama porque ele tem ecolalia, e aí a gente fica chuchu, chuchu, porque ele repete muitas coisas. E eu liguei para uma amiga e uma amiga falou para mim, Marlice, você é terapeuta. Se tem uma pessoa que vai conseguir lidar com essa criança, eu falei, tá, tranquilo. Então, nós criamos uma forma de atender essa criança. E daí a gente estendeu para todos os profissionais da educação. Moral da história, eu fiz a capacitação de todos os meus profissionais, a minha equipe em aba. Adaptei técnicas da aba, não é que eu criei, mas adaptei, porque são coisas que já existem. Sim. E eu adaptei técnicas da aba na análise do comportamento aplicado, por ser analista aba, e adaptei para dentro da escola, como o reforço positivo, os reforçadores, né? O PEI, que dentro do contexto de chão de escola. No chão da escola. E a sala de recursos, a gente já tinha um espaço para sala de recursos, sala multifuncional. Nós fizemos anamnese, adaptei a anamnese para poder entender a necessidade, comorbidade de cada criança, mesmo sem laudo, para a gente poder adaptar. E assim, isso deu muito certo. Então, a lei, que é a Escola Amiga do Autista, ela foi formalizada agora com o prefeito Cavalieri no dia 21 de julho. Ela nasceu dessa proposta. E muito tudo bacana. que a gente viveu e que deu certo dentro da escola, ela se transformou num projeto de lei. Hoje ela é a Escola Amiga do Autista, que vai ser implementado em toda a rede municipal. Ela fala da capacitação das professoras. Não que os professores vão ter que virar terapeutas, não é isso. Não é isso. São técnicas que o professor pode utilizar em sala de aula. Que vai ajudar muito no trabalho dele, né? E assim é a nossa realidade, né, Paulo? Sim. Você é professor, você sabe que é a nossa realidade. Nós não temos uma formação, não tivemos uma formação em autismo. Zero. Eu sempre falo isso. Você na escola, você aprende, na faculdade, você aprende como uma criança ela é alfabetizada. Beleza, você aprende Piaget, você sabe qual é o processo de alfabetização de uma criança. Epistemologia genética, tudo teórico. Mas e a criança atípica? Verdade. A Que gente não vai estar dentro dos períodos que a gente esperaria. De forma alguma. E no ABA, as técnicas que é implementado para o professor é justamente para que ele saiba lidar e saber como que é esse processo de como uma criança aprende. Por mais que uma criança... Por exemplo, uma criança não verbal nível 3 de suporte, a gente não pode garantir que ela vai aprender. O teu filho, seja sincero, você acha que o teu filho vai aprender a ler? Nesse momento, agora, não faz sentido nenhum. Faz sentido o teu filho estar dentro da escola. Grande perda de tempo. Qual seria o ano que ele estaria hoje? Quarto ano. Quarto ano. O que dá no quarto ano? Qual é em matemática ele tem que aprender, por exemplo, calcular perímetro de figura plana. Ele sabe o A, E, O, U? Não sabe. Como que você vai adaptar? Ele tem que aprender a escovar dente. Eu queria que meu filho escovasse dentes. Senta aí um pouquinho e espera. Exatamente. Já seria muito para mim.
O ABA, ele trabalha as questões funcionais, é fazer com que aquela criança ela apreenda as questões funcionais, potencializar o que ela já sabe e diminuir os comportamentos inadequados, que é justamente isso, a questão da agressividade. E aí nós capacitamos os professores. E a lei também diz que quem vai lidar com as crianças com comportamento autísticas são os mediadores. Então, traz uma capacitação em ABA, não em ABA em si, porque na lei a gente sabe que há um procedimento, há um processo para poder aprovar uma lei. O projeto de lei original, ele dizia ABA, mas nós substituímos o termo para processos cientificamente comprovados, que engloba, a gente sabe que engloba a ABA. É o ABA. Com evidências, a gente sabe. Exatamente, em evidências, então, é o ABA. E é capacitar os mediadores para poder trabalhar o comportamento. Enquanto o professor ele está adaptando a parte pedagógica, os mediadores eles vão trabalhar no comportamento, porque a gente sabe que o autismo ele é comportamental. Sim. Então, ele vai trabalhar nos comportamentos e fazer com que aquela criança adquire habilidades que elas normalmente não seriam pensadas. Tem eu sempre vejo os comentários, eu vejo tudo que as pessoas postam na internet e muitas pessoas me perguntaram, vieram no meu privado, depois que a lei foi homologada, foi aprovada, e aí vieram no meu Instagram falar assim, Marice, por que você não pensou em uma lei que atenderia todas as deficiências? E focou somente no autismo. Isso não é um capacitismo, não é na verdade uma exclusão. Falei, gente, olha só. Vamos lá. Quando se pensou na adaptação da acessibilidade da escola, se pensou em quem? Nas pessoas que são cadeirantes e têm uma mobilidade reduzida. O autismo, ele foi... Deficiência física, praticamente. Talvez se o autista... a criança autista não tiver nenhuma necessidade de acessibilidade, não abarcou aquela... Entendeu? Então, assim, nós pensamos na questão do autista porque os comportamentos autísticos, eles quase sempre são únicos. Verdade. E eles têm uma especificidade única que muitas pessoas com deficiência não têm. E aí, mas por que criar mais uma lei? Já não tem muita lei? Porque nós vivemos em um país legalista. E tudo relacionado ao Brasil, ele começa com uma lei. Verdade. E nós fomos por um processo real. O processo justo, o processo que tem que ser feito, iniciando com uma lei. Se a gente não tem uma lei, o que é feito? E mesmo que você adapte enquanto professor, porque a gente faz adaptação, eu sei disso, eu sempre adaptei sem precisar de uma lei, mas vai chegar um momento, da pessoa falar assim, por que você fez? Não tem lei que te obrigue. E com a lei, não tem do que se falar, é obrigatório. Perfeito, Marice. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Vou finalizar aqui agora com o Juliano para você falar um pouquinho então para a gente como que foi para você, como que a escola, se você gostava. Conta pra gente um pouquinho, só pra gente ver a tua visão. Eu gostava da escola, num dado momento da minha vida, tipo, da infância até mais ou menos a pré-adolescência. Como eu tinha altas habilidades, eu era muito interessada nas matérias, eu tinha hiperfoco, então aquilo para mim era muito prazeroso. Mas conforme o meu autismo foi ficando um pouco mais complicado, né? Acentuou um pouquinho na adolescência, eu tive muita dificuldade de ficar na escola. Tanto que hoje eu terminei a escola pelo Enseja, porque eu não consegui ficar na escola, eu terminei o primeiro ano do ensino médio e depois não consegui prosseguir, porque era muito difícil para mim. Eu tinha muitas crises autolesivas, onde, infelizmente, os profissionais que estavam naquele momento não tinham qualificação para me ajudar. Então, foi um momento muito difícil, né? Eu até hoje, às vezes, me culpo um pouco, sabe? Porque eu penso, nossa, eu queria ter terminado a escola, eu queria ter tido aquela formatura de ensino médio, tudo isso, mas infelizmente eu não tive, porque a escola hoje em dia, pelo menos agora tem essa lei dela, mas antes não tinha, né? Antes não tinha muita qualificação, então assim, a escola não era um lugar para autista. É verdade. Não era um lugar inclusivo. Ainda não é. E mesmo com a lei, né, Marice? Tem tanta luta ainda pra gente conseguir. Essa vai ser a próxima luta. Eu quero até agradecer, porque, tipo assim, a pessoa fala assim, foi você que criou a lei.
Eu trabalhei na parte técnica da lei. Na verdade, o autor é o vereador Marcos Dias. Vereador Marcos Dias. Que está vindo, faz um trabalho fantástico. Candidato ao Senado. Candidato ao Senado. Olha, é um homem extraordinário que eu amo de paixão pelo trabalho dele, né, de mesmo não sendo pai atípico, porque o Marcos não é pai atípico, ele é uma pessoa sensível à causa. Ele abraça de verdade. É isso. E tem muitas leis ainda para poder surgir. E assim, o autor da lei é ele. Eu trabalhei na parte técnica da lei, na criação, na verdade, do projeto em si. E ele abraçou isso com todo o amor que ele tem pela causa. Entendeu? É uma pessoa extraordinária. A Ju fez um quadro dele, né? A gente vai entregar um quadro para ele. Bacana demais. Para agradecer pelo trabalho dele na causa autista. Eu acho que esse trabalho que o Marcos faz, eu conheço pessoalmente, é um amigo extraordinário. Porque, ainda que não tenha uma vivência pessoal com a deficiência, com o autismo, mas é uma pessoa que não faz para se promover. Verdade. Pelo contrário, ele faz muita coisa e nem fala. Não, assim, e nem fala. Fala o mínimo, eu falo para ele, cara, pode falar assim. A equipe dele. Porque você abraça a causa de verdade. Verdade. Então isso é algo fantástico. E ele acha que ele fazendo e para ele já está satisfeito. E as pessoas não veem o tanto de trabalho que ele é engajado nesse sentido. Verdade. Gente, foi maravilhoso, o tempo passou rápido. Que bom que vocês estão aqui comigo. Foi um episódio extraordinário, viu? Adorei. Ju, obrigado demais, Marlice. Obrigado demais. Ó, essa câmerazinha aqui é de vocês. Vamos começar com a Juliana. Só se despedir, mandar um beijo para quem você quiser, para sua mãe, tá aqui, pertinho, para seu pai, para quem você quiser, para os amigos. Se despedir. Depois, Marlice. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Paulo por ter me convidado. Estou muito feliz de poder falar um pouco da minha vivência, de falar sobre o autismo, principalmente o autismo em mulheres adultas, que é uma questão que eu acho que tinha que ser mais discutida, porque se discute muito sobre crianças e o autista cresce, né? Então, assim, tem que falar sobre isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a minha mãe, que está aqui me apoiando, ao meu pai também, e ao meu irmão e à minha sobrinha. Que legal. Um beijo. Inclusive, eu quero ver você algum dia palestrando, hein? Já pensou nisso? Eu também fico botando coisa pra ela fazer, né? Pô, tem que vender quadro, agora tem que ser palestrante. Mas eu sigo seus conselhos. Que bom, porque eu vejo, eu tenho esse negócio de olhar e ver, né, potencial. A gente tá programando uma galeria, né? Pra ela expor os quadros dela. Eu tô doido pra já participar. Uma exposição, vai surgir alguma coisa legal aí. Uma exposição vai ser extraordinário, viu? Ela é uma artista... eu também quero agradecer a Marlice e a Dani. Dani, porque elas que estão me ajudando. Muito bom. Eu quero te agradecer, né, por esse convite. É sempre bom. Assim, eu digo que eu vivo o autismo 24 horas por dia. Vivo em casa, na terapia, na escola. Hoje eu já falei sobre autismo, já palestrei em Campo Grande. E para mim é sempre algo muito bem-vindo. Todo convite que eu recebo eu vou, eu falo, a gente discute. Eu acho que o autismo ele tem as informações, né, chegam muito rápido. Muitas vezes essas informações não são fidedignas, então eu sempre estou alerta e disponível para poder discutir, te agradecer por isso. Obrigada por ter, né, me convidado a estar aqui. Eu que agradeço. Gente, fechamos aqui o nosso quarto episódio. Quarto episódio, olha, tanto vai errado, daqui a pouco estamos no 40. Obrigado por estarem conosco até agora. Sigam aqui, ó, mas eu não esqueço não que eu sou diretor de marketing, eu tenho que lembrar. Perfil no Instagram, fala pra gente, lembra? Ju Alhadef Artes. Esse nome é difícil, né? Vamos soletrar Ju... ALHADEF. Beleza. Decorou aí, gente? Maravilha. Marlice? Hoje tá Marlice da Inclusão. Com Y. Com Y. Marlice, o I é com Y. Olha que louco. O Marlice é com Y. Com Y. Da Inclusão. Da Inclusão. Maravilha. Então segue lá, gente. Forte abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.